A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente amada, gente querida, graça e paz, sempre uma alegria estar com vocês neste programa Momento de Santidade. E eu realmente espero que seja um momento de santidade, um momento de profundas reflexões em cima da Palavra de Deus. Hoje eu vou estar baseando a pregação e a meditação em cima do livro de Romanos, capítulo 10, o verso de número 13. Eu vou usar um versículo aqui, vários versículos durante a explanação, mas o ponto de partida é Romanos 10, 13, onde está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra foi repetida no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 32, quando da promessa do derramamento do Espírito Santo, que teve o seu cumprimento em Atos capítulo 2, especialmente o verso 21, durante o discurso do apóstolo Pedro, ele usou esse texto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, todos nós sabemos, é clamar, é pedir ajuda. Então nós temos algumas promessas bíblicas de que quando nós pedimos ou quando nós clamamos diante do Senhor, nós seríamos atendidos. Por exemplo, Salmo 50, verso 15, onde a palavra do Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. E creio que você e eu temos dias de angústia, temos dias em que nós sofremos, padecemos, temos necessidades, enfim. E é justamente nesse tempo ou nessas circunstâncias que nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor. Jeremias 33, verso 3: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Eu te responderei, invoca-me no dia da angústia. O dia da angústia existe com um propósito, que é fazer você e eu nos aproximarmos mais do Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus vai interferir na história da sua vida à medida que você clamar diante dele. Esse texto aqui que eu li de Romanos 10, 13 nos remete a um contexto onde o apóstolo Paulo estaria ensinando acerca da principal confissão, que é justamente confessar Jesus para ser salvo. Ele está falando: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Paulo ele estaria ensinando acerca da confissão do nome de Jesus, que daria acesso à salvação. A salvação, ela vem pelo crer e o confessar o nome de Jesus. Veja bem, eu estou frisando o nome de Jesus. A salvação não vem pela confissão de qualquer outro Deus, de qualquer outro Senhor ou Senhora. É o nome de Jesus que nos dá o acesso aos céus. O verso 13, esse texto que eu li para você, nos mostra que a salvação ela vem pelo invocar. Mas como invocarão se não conhecerem? E aí nós chegamos ao âmago. Como as pessoas vão invocar o que não conhecem? Então nós temos uma grande responsabilidade, que é justamente pregar a palavra do Senhor. Você e eu temos essa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. E sabe aonde que nós começamos? No lugar mais difícil. E o lugar mais difícil é no meio da sua família, porque não há profeta sem honra senão na sua própria casa e entre a sua própria parentela. Então nós começamos pregando no lugar mais... Ah, pastor, mas e se não me receberem, e se não aceitarem? Não importa. Minha função e sua função é pregar o evangelho. Se necessário usando palavras, mas pregamos mais com a nossa vida, com as nossas escolhas, do que com as palavras que nós
falamos. Então a salvação dos meus filhos e dos seus filhos, a salvação vai acontecer à medida que você pregar, ou que alguém pregar a palavra do Senhor. Se você não tem acesso aos seus, você precisa orar pedindo que Deus levante alguém com autoridade, com ousadia, que vai pregar para os seus filhos, para que eles não estejam sendo direcionados ao inferno, mas sejam direcionados ao céu. Então os nossos filhos, eles dependem da nossa pregação. Maridos, esposas, dependem da pregação que nós liberamos, da pregação que nós fazemos dentro de casa. Os nossos familiares dependem da pregação. Os nossos familiares dependem da pregação de um servo, de uma serva do Senhor, que vão ter a ousadia e a coragem de anunciarem a palavra do Senhor com toda intrepidez. Os nossos vizinhos, eles dependem da sua vivência. Eles dependem daquilo que você vive do Evangelho. A sua pregação passa por cima do muro, da direita, da esquerda, da frente, do de trás, do de cima, do de baixo, se mora em apartamento. A sua vida vai apontar para Cristo ou não. Quando as pessoas olham para a sua vivência, o que elas enxergam? Quem que elas veem? Elas veem Jesus em você? Elas veem o senhorio de Cristo na sua vida, nas suas escolhas, nas suas preferências? Então os nossos vizinhos, eles são ganhos por meio da nossa pregação. Os nossos colegas de trabalho, como que eles vão chegar à fé? Se não a partir daquilo que nós vivemos em termos de evangelho, se não a partir daquilo que nós falamos à medida que nós temos oportunidade. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me dá a oportunidade de falar da tua palavra, me dá a oportunidade de compartilhar o evangelho. Nós temos oportunidades todos os dias. Se depender de mim, os meus filhos vão andar com o Senhor. Se depender de mim, minha esposa vai continuar andando com o Senhor. Se depender de mim, os meus familiares vão querer andar com o Senhor Jesus. Se depender de mim, os meus vizinhos vão querer andar com o Senhor Jesus, porque vão ver Cristo em mim. Se depender de mim, todos aqueles que trabalham comigo, que convivem comigo, vão querer o Senhor Jesus. No que depender de mim, a salvação virá àquelas pessoas que eu amo. Esse tem que ser o nosso princípio de vida. Esse tem que ser o nosso motto nessa sociedade secularizada que nós vivemos, nessa sociedade ateísta, ensimesmada, essa sociedade que valoriza o ter antes do ser, essa sociedade que corre atrás de coisas, ao invés de se relacionar com o Pai, de se relacionar com Deus. Esse texto que eu li, de Romanos capítulo 10, 13, ele revela 3 grandes verdades expressas aqui nesse texto. Primeiro, a salvação, ela é abrangente. O texto diz todo aquele que invocar. E isso nos dá uma abrangência. Todo aquele que invocar. Isso inclui todos nós. Isso inclui os meus vizinhos, isso inclui as pessoas que congregam comigo na igreja, isso inclui a minha parentela, a minha família. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há excluídos, guarde isso. Deus não é um Deus que exclui. Ele não é excludente, ele não exclui raças, ele não exclui povos, ele não exclui nações, ele não exclui ninguém. O Deus que nós amamos e que nós servimos deseja a salvação de todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o globo, as pessoas todas, de todas as nações, povos, línguas. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, ofertou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Então não há excluídos, não há casos perdidos, gente. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Tem gente que fala assim: fulano não tem mais jeito, a Beltrana não tem mais conserto. Para Deus existe conserto, todo dia tem chance
da pessoa renovar a sua aliança, de fazer um compromisso com Deus. Lembra do ladrão da cruz, Lucas 23, 43, 42, 43? Aquele ladrão, ele estava sentenciado à morte, crucificado ao lado de Cristo. E no último instante da sua vida, ele disse: lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Ou seja, a salvação aconteceu no último instante, no último minuto da sua vida, sem que ele pudesse ter participado de um culto de adoração, sem que ele pudesse ter feito uma oferta qualquer, sem que ele tivesse comunhão com quem quer que seja. Apenas um clamor mudou o seu destino eterno. Ele foi para a glória com o Senhor, porque ele clamou, ao passo que o outro blasfemou e foi direcionado ao inferno. Então não existem excluídos, não existem casos perdidos, não existem casos impossíveis. Estou trabalhando um livro onde estou falando sobre alguns perigos, como por exemplo as riquezas. Marcos capítulo 10, do verso 23 até o verso 27, o Senhor Jesus, ele trabalha ali dizendo quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas. Por quê? Porque eles estão ancorados, eles estão agarrados às propriedades e bens como se aquilo fosse a garantia da sua salvação. E Jesus diz: não, aqueles que estão agarrados às coisas têm poucas chances. Ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha a dificuldade. Nós sabemos que não tem como um camelo, e tem gente tentando argumentar que talvez não fosse essa palavra, um camelo passar, uma agulha passar pelo fundo, né? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Como? Impossível. Aí Deus trabalha, Jesus trabalha uma coisa interessante. Ele fala: mas para Deus tudo é possível. Quer dizer, enquanto você estiver olhando para o homem, isso não acontece. Mas quando você estiver olhando para Deus, isso é perfeitamente possível. Deus pode salvar qualquer pessoa, independentemente da sua classe social, política, o que for. Deus pode salvar, é o poder que ele tem. E Jesus, ele diz: para Deus tudo é possível. Mateus 11, 28, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a salvação, ela é universal. Vinde a mim todos. Não são só alguns privilegiados, mas todos aqueles que tiverem o desejo no coração. Esses podem ser salvos. Segunda coisa, a salvação, ela vem pelo nome do Senhor. A salvação somente pelo nome de Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Daí a urgência de nós pregarmos a Cristo no nosso mundo, na nossa sociedade. Atos capítulo 4, verso 12 diz: e não há salvação em nenhum outro nome dado embaixo na terra entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Há um nome só, e esse nome é o nome de Jesus. Isaías 43, 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Isso mexe com o nosso coração, isso mexe com a nossa estrutura física e emocional. Não existe salvação fora do Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Daí a urgência que você e eu temos para pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus por essa emissora. Eu louvo a Deus por esse canal que veicula a palavra do Senhor, que permite que a palavra do Senhor seja veiculada com liberdade, com autoridade. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido alcançadas por aquilo que nós liberamos aqui. E eu espero que continue dessa maneira. João capítulo 14, verso 6. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho está estabelecido, é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou. Você passa por mim, você precisa passar por mim, disse o Senhor Jesus. Então esse é o caminho. Frases errôneas que nós ouvimos por aí. Por exemplo, todas as religiões são boas. Nós escutamos isso todo dia. Todas as religiões são boas. São boas as religiões que apontam para Cristo. São boas as religiões que apontam a suficiência do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Essas religiões são boas, de fato. Mas aquela religião que não aponta para Cristo não é, biblicamente falando, uma religião boa. Ela vai te conduzir
para o caminho errado, e se eu tivesse coragem de dizer aqui, eu diria que vai te levar para o inferno. Pense. Então, todas as religiões são boas, não é verdade? Outra frase: todos os caminhos levam ao Pai. De jeito nenhum. Todos os caminhos não levam ao Pai, mas o caminho, que é Jesus Cristo, que passa por Cristo, este é o caminho que conduz ao Pai. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar ao Pai, quer chegar a Deus, precisa passar por Cristo. É por Jesus e não outro ou outra. Entende o que eu estou falando? Então, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A salvação, ela vem pelo nome de Jesus. A cura que nós tanto buscamos, que nós tanto pregamos, a cura, ela acontece porque nós temos a autoridade para usar o nome de Jesus. Atos capítulo 3, o verso 6, quando da cura do coxo, a porta formosa do templo, eles declaram que aquele homem foi curado não porque neles, Pedro e João, houvesse algum poder, mas ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, levanta-te e anda. Eles usaram o nome de Jesus e a autoridade que Jesus ensinou. Olha, vai chegar o dia, Jesus ensinou, que vocês vão usar o meu nome, e as pessoas serão curadas e serão restauradas, mortos serão ressuscitados. Sim, o Senhor Jesus falou isso, mostrando que não haveria limites para aqueles que soubessem se relacionar com Ele e usar o seu nome, profetizando, declarando, orando. Então o nome de Jesus é o nome que faz a diferença. O nome de Jesus é o nome que faz a diferença. O Senhor Jesus, em Marcos 16, 17 e 18, diz que alguns sinais acompanhariam aqueles que crescem. Alguns sinais vão acompanhar os que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quanta autoridade o Senhor nos dá. Você conhece gente doente, gente enferma? Vai lá e impõe as suas mãos. Vai lá e ora na autoridade do nome de Jesus. Tem gente que fala assim: pastor, eu tenho vontade, mas e se a cura não acontecer? Meu irmão, presta atenção que eu vou te dizer. A cura não depende de você. A cura não depende de mim. A cura depende do poder do Pai, do poder de Deus. A mim e a você cabe orar. A mim e a você cabe ordenar. E os resultados são com o Senhor. Gente, presta atenção nisso. Nós não garantimos os resultados. A igreja não age em seu próprio nome. A igreja age na autoridade do nome de Jesus. A verdadeira igreja, a igreja de Cristo nos dias de hoje, é uma igreja que sabe avançar sobre o poder das trevas, que sabe ministrar a cura e a restauração aos cansados, aos aflitos, aos doentes, aos tristes, aos melancólicos, aos depressivos, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles solitários. Gente, que coisa mais triste uma pessoa solitária, que coisa mais triste uma pessoa enclausurada dentro de um quarto, dentro de uma casa, sem esperança, sem convicção de vida. Qual é a minha função? Qual é a sua função? É ir lá visitar os órfãos, as viúvas, os desamparados. Essa é a verdadeira religião que o Senhor Jesus nos ensinou e que a palavra do Senhor atesta. A verdadeira religião é essa: visitar as viúvas nas suas aflições, os órfãos, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez. Não, nós queremos plateia, nós queremos grandes grupos, nós queremos casa cheia, igrejas repletas, enquanto as pessoas estão lá marginalizadas, sofrendo, chorando, sem ninguém por elas. Quando que a igreja vai se levantar e vai ocupar os espaços que ninguém está ocupando? Os grandes ginásios, as grandes plateias estão sendo ocupadas, mas e os becos? Onde estão aqueles que vão para os becos, para os atalhos? Para aquelas vielas, as ruas dos marginalizados, dos sofredores, gente esquecida pela sociedade? Cadê o povo de Deus? Cadê o povo do Senhor para pregar para essa gente? Nós queremos plateia, e essa é a minha crítica em relação à igreja.
Nós queremos plateia, enquanto que nós temos tanto para fazer em nome do Senhor Jesus. Eu encerro dizendo que as nossas orações, elas são respondidas em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor vai ser autorizado e vai ser garantido, conforme João 14, 13 e 14 nos ensina. João 16, 23 e 24. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Olha o que Jesus ensinou. Então nós temos tanta coisa que nós podemos fazer a partir do nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a máxima, essa é a tônica, esse é o acento, será salvo. Então invoque o nome do Senhor. Está passando pela angústia? Invoca o nome do Senhor. Está passando pela prova? Invoca o nome do Senhor. Tem alguma situação aflitiva ou conflitiva? Invoca o nome do Senhor. A palavra diz, e será salvo. É o nome de Jesus. Jesus, ele salva do pecado, ele salva da condenação, ele salva da perdição, ele salva das garras do diabo, ele salva do inferno, salva da morte e salva da maldição. Se eu tivesse tempo aqui, eu entraria em cada um desses itens, mas são tantos. Ou seja, não há nada impossível para a grandeza e o poder do nosso Deus. Creia, simplesmente creia e faça uso desse nome, o nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, nós continuamos te adorando e te glorificando. Nós continuamos dando a Ti toda a honra e toda a glória pelo Teu plano e o Teu propósito de ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, para a nossa salvação. O nome de Jesus é o que nos dá garantia de vitória sobre todas as dores e enfermidades. Ajuda-nos, Deus, a fazer uso desse nome, o nome sobre todo nome, o nome diante de quem todo joelho se dobrará no céu e na terra, confessando que Ele é o Senhor. Ajuda-nos como igreja a não perder as oportunidades, Pai. Nós temos tantas oportunidades de falar de Jesus, de anunciar a Cristo, de pregar a salvação, que nós não venhamos perder essas oportunidades, mas usá-las para a Tua honra e para a Tua glória e para a consecução dos Teus planos e propósitos, Pai. Nós oramos sempre na autoridade desse nome, o nome sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. A vida sem Deus me levou ao fundo de um poço escuro de lama imundo. Queria sair, porém não podia. Gritava socorro, mas ninguém ouvia. A vida sem Deus roubou minha alegria. Matou minha noite, feriu meu dia. Encontrava paz, e posso dizer, procurei demais. Deus, razão da vida, da vida.
vida sem Deus é barco sem porto, é planta sem chão, é frio sem conforto, é fogo que queima sem nada aquecer, é vida que nasce só para morrer. A vida sem Deus é fonte sem água, é estrada sem rumo, caminho do nada, é poço sem corda, ponte abandonada, é oásis sem verde de água salgada. Deus, razão da vida, Deus, razão da vida, razão da vida, razão da vida, é Deus a razão da vida, razão